Salut, tchau, olá, oi. Gente, tudo bem com vocês? Se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Gabriela e esse é o meu canal. Seja bem-vindo. Hoje eu vim trazer um tópico de novo relacionado ao au pair, que, gente, eu acho que é bem bacana pra vocês terem uma breve comparação, né, do que é o intercâmbio de au pair na França e também nos Estados Unidos. Com uma amiga, ela se chama Kerly. Eu estudei com ela na faculdade, muitos anos. A gente morou juntos, dividiu o quarto, passou por vários perrengues juntos. E assim, ela foi uma das pessoas que me inspirou um pouco a fazer o au pair. Ela foi para os Estados Unidos, mas devido a vários fatores, eu decidi ir pra França. Porém, muito obrigada por me inspirar, Kerly. E aí eu pensando, tendo ideias pra fazer vídeos, pensei em chamar ela aqui pra contar um pouquinho da história dela, porque realmente eu não sou ninguém pra falar dos Estados Unidos, assim, que eu poderia no máximo fazer uma pesquisa e falar pra vocês, mas eu preferi trazer alguém que de fato fez pra falar um pouco da própria experiência. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu basicamente escolhi alguns tópicos que eu vou aqui comentar pra vocês e a gente vai falar sobre esses tópicos. Eu vou falar sobre a França e ela vai falar dos Estados Unidos. Então o vídeo vai ficar variando entre eu e ela falando. Eu espero que vocês possam tirar proveito disso pra fazer a sua comparação e decidir o que você quer da sua vida, onde você quer fazer intercâmbio, o que é melhor pra você e fazer a sua listinha de prós e contras. Gente, eu anotei os pré-requisitos aqui, porque eu acho que senão eu não ia lembrar tudo, mas vou aqui falar pra vocês. Tem que ter entre 18 e 30 anos, ser solteira, não ter filhos, não ser francês ou francesa, ter um nível de francês básico, ter feito bacharel ou entrado em algum curso superior e poder pagar sua viagem pra França. Então, os pré-requisitos são esses. O primeiro tópico são os pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos para ser au pair nos Estados Unidos? Quando eu vim, o limite de idade da agência que eu vim, pelo menos 18 a 26 anos. Tinha que ter carteira de motorista, experiência com criança, acho que é 200 horas. Acho que era isso. É basicamente organizar toda a documentação pedida pelo consulado. Eu tenho um vídeo lá no meu outro canal que fala sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Basicamente você tem que pegar aqueles documentos, marcar uma data no consulado, levar ao consulado e não é muito difícil, pra ser honesta, assim, não foi difícil, eles não fizeram nenhum tipo de entrevista, alguma coisa, foi realmente só a checagem daqueles documentos. Como que é pra tirar o visto? Pra vir aqui pros Estados Unidos como au pair, a gente tem que tirar um visto que é o visto J1, que é um visto que é usado para estudantes também, eu acho. Ou, bom, eu sei que é um visto que é usado para outras coisas também, mas a gente, como au pair, tem que tirar esse visto. E é a gente que paga pelo visto. E eu lembro que na época eu paguei, acho que eram uns R$500, mas é porque o visto é em dólar, então depende de quanto que tá o dólar no dia que você for fazer. Os meus gastos foram um pouquinho mais de R$5.000, tá bom? Os meus gastos totais, assim, totalizando tudo, cada detalhe. Eu fiz um vídeo sobre isso, também vou deixar aqui nos cards. Então, esse valor, gente, vai variar de você pra mim, pro outro, por vários motivos que eu explico nesse vídeo, inclusive. Mas, basicamente, pode ser menos e pode ser mais. Gastos pra ir. Eu acho que eu gastei, assim, com o visto foi mais ou menos uns $500. Quando eu vim, o programa tava com 50% de desconto, então eu paguei uns R$2.000 pra vir, assim, com tudo incluso, né? No caso, passagem, o programa e mais os $500 do visto. O salário mínimo atualmente na França é de 320 euros por mês. Então dá aí uma média de 80 euros por semana. Só que tem gente que vai pagar mais que isso, tudo vai depender da sua host family. Só que assim, o mínimo mesmo tem que ser 320. Eu fiz vídeo falando sobre isso de salário, eu fui ganhando 300, porque na época que eu fiz, foi bem na época que mudou tudo. Então eles ainda permitiram eu ir com esse salário de 300, mas vou deixar aqui nos cards do vídeo, porque pode ser útil pra vocês também verem possibilidades de ganhar um extra e coisas do tipo. O salário de au pair aqui nos Estados Unidos, quando eu vim, era R$195,75, mas minha host family sempre me pagava $200 por semana. Só que depende da host family, né?
O máximo permitido no au pair da França são 25 horas semanais. Eu, por exemplo, fazia 20, então vai variar um pouco da família. Pode ter família, inclusive, que oferece um pouco a mais para te pagar um valor extra. Só que, assim, regulamentado, 25 horas semanais. Horas trabalhadas. O máximo de horas permitidas é 45 horas por semana. E muitas famílias usam todas essas horas. Porém, tipo, na minha primeira host family, eu fazia 45 horas por semana, toda semana. Mas na segunda, as crianças iam pra escola, então eu fazia só, sei lá, umas 25, 30 horas por semana. Eu trabalhava umas 4 horas por dia, 5 horas por dia. Então era bem tranquilo. Muitas famílias, a maioria, eu acho, que pede pra trabalhar 45 horas, né? Algumas meninas fazem hora extra, assim, mais de 45 horas, não é permitido, mas algumas pessoas fazem. Férias vai ser muito relativo, é uma coisa que você vai ter que combinar com a família. E eu não sirvo de base porque eu acho que eu já comentei em algum vídeo meu que eu tive muitas férias, tipo, muitas mesmo. Muito mais do que qualquer pessoa que eu conheci, ainda bem. Mas assim, eu via muitas meninas, às vezes, tinham assim, que lá, a cada 7 semanas as crianças têm 2 semanas off. Então, assim, depende da necessidade dos pais. Às vezes os pais tiram, às vezes os pais não tiram. Então, assim, aí eles precisariam de você muito mais tempo durante essas semanas. E te pagariam a mais, algo assim. E às vezes tem pais que precisam de você quase em tudo, assim, mas negociam uma semaninha ou outra, tipo... Então vai depender muito, sabe? Eu sei que perto do Natal a maioria das meninas tiraram, pelo que eu vi, assim. E aí vai variar de família mesmo, não tem como. Mas aí, como eu disse, no fim das contas é mesmo realmente combinado. É obrigatório ter as férias, mas nada como uma conversinha com a host family pra ver essa questão das férias. Então, no au pair aqui a gente tem direito a 2 semanas de férias. E aí, assim, acho que teoricamente uma semana você escolhe, outra a host family escolhe, mas muita host family é flexível em relação a isso. As minhas 2 foram bem flexíveis. Eles me deixaram escolher todos os dias e depois eles precisaram viajar, eles me deram mais tempo off. A primeira host family eu tinha que avisar 2 meses antes se eu fosse viajar, alguma coisa assim. Eu acho que eu nem cheguei a tirar todas as férias que eu precisava do primeiro ano. Depois eu acabei tirando mais no segundo porque a outra host family viajou mais e aí eu tive mais férias. Se você entrar em rematch, você tem que fazer tudo por conta própria. Por quê? Na França não existe isso de você contratar uma agência para você poder fazer o seu intercâmbio. Então o que acontece? Se você entrar em rematch, você não tem, acho que chama LCC, né, nos Estados Unidos, alguém que vá te acolher, te ajudar, te achar outra família. Não tem isso. Então você mesmo tem que correr atrás de outra família, pedir rematch, ou se eles mesmos pedirem, eles já vão ter pedido, você vai ter 2 semanas para correr atrás disso. Né, pela lei, você teria, assim, 2 semanas, claro que tem aqueles casos bizarros, mas enfim. E aí você rompe o contrato, encontrando outra família, você faz um contrato com a sua outra família e se muda, é tudo por conta própria. Em caso de rematch, qual seria o procedimento? Eu tive rematch, mas não foi nenhum desentendimento. O que aconteceu foi que a minha host family decidiu, do primeiro ano, decidiu vender a casa deles e viajar o mundo. Simplesmente isso. Eles até perguntaram, tipo assim, se você quiser ir com a gente, você pode ir. Eu falei, não, né? Tipo, eu tinha já a minha vida aqui e tudo, não queria simplesmente sair e viajar o mundo com eles. Nesse caso, como foi uma coisa ok, combinada, que eu já sabia, ia ser em 1 mês, eu tive um tempo pra achar uma família. Mas normalmente o que acontece, você tem 2 semanas pra achar uma família nova, aí você fica online no perfil de novo, no perfil da agência, e aí as famílias podem ir lá e falar com você, marcar entrevista Skype e tal, assim como na primeira vez. E você pode, se tiver tudo bem com o host family, você pode ficar lá as 2 semanas. Ou se não, se for uma briga, alguma coisa assim, você pode ficar na casa da sua LCC. Ela tem que te receber e tomar conta de você nessas 2 semanas. Aí, se você não achar, eu acho que eles compram sua passagem de volta pro Brasil. E aí, é claro, quando você achar família, eles pagam tudo, assim, o voo pra ir pra host family. Aí, boa sorte, né? Que a próxima dê certo. A língua foi um pouco difícil pra mim no começo, só não foi tão difícil porque, na verdade, eu já fui com o inglês pra França, então isso foi de grande ajuda, já que os meus hosts falavam inglês,
mas as crianças não. Então isso que foi difícil pra mim, lidar assim com essa questão da língua, de não ter a língua ainda. E aí, posteriormente eu comecei meu curso, mas não tava gostando do meu curso também. Não me identifiquei muito com a minha professora e tudo. Então, basicamente, existe uma dificuldade, assim, mas nada que você não supere honestamente. Mas se eu fosse aconselhar alguém, seria: tenha pelo menos o mínimo de francês. Coisa que eu não tinha, né? Sinceramente, quando eu vim, o meu inglês era muito ruim. Tipo, péssimo. Agora eu tô há quase 3 anos aqui, então meu inglês tá bem bom agora, mas no início era horrível. Eu estudei inglês no Brasil, eu fiz curso e tal, mas eu sempre tive dificuldade pra aprender inglês. Nunca foi uma coisa fácil. Então, quando eu cheguei aqui, tipo assim, as coisas que a gente aprende no curso, muitas vezes não é exatamente como é aqui, como as pessoas falam. De outras formas as pessoas falam, sabe? E aí, tipo, eu ficava assim, tipo, não sei nem o que essa pessoa tá falando. Mas quando era pra falar inglês era muito difícil pra mim. Tipo, acho que se eu tivesse isolada num lugar, tipo, num subúrbio, alguma coisa assim, eu acho que eu ia me sentir bem pior. Mas no início mesmo, tendo bastante gente falando português e tal, era bem difícil. Eu acho que, tipo, é uma oportunidade muito boa pra aprender inglês e melhorar a língua. E era a língua que eu queria aprender, né? Por isso que eu vim pra cá. Choques culturais. Os choques culturais que mais me afetaram, claro que vai ter vários ao longo do tempo, mas que mais me afetaram foi a alimentação, estilos de vida, a língua, porque, como eu disse, eu tive algumas dificuldades no meu curso e tudo mais, e certamente a frieza, assim, eu acho que, eu diria que, eu não sei se eu tô sendo muito extrema, mas pela minha experiência, eu achei as pessoas francesas um pouco, assim, opostas dos brasileiros. E acaba sendo difícil, assim, lidar com isso em alguns momentos. Coisa que eu já esperava, assim. Mas se eu fosse fazer um top 4, assim, seria alimentação no topo. Isso me incomodou, sim. Acho que os meus amigos não me aguentavam mais, tudo que eu falava. Aguento mais comida. Choques culturais. Uma coisa que no início eu ficava muito chocada com como as pessoas se alimentam mal aqui. Eu também fiquei muito chocada com o Natal deles. Tipo assim, o Natal aqui é uma coisa muito gigante. Tipo, acho que esse último Natal eu devo ter ganhado uns 50 presentes, sem mentira. E no Brasil eu não ganhava, tipo assim, eu ganhava, sei lá, um presente da minha mãe ou do meu pai, sei lá. Ou nada, às vezes. Mas, tipo, aqui tem toda uma tradição, todo mundo compra, quase todo mundo compra uma árvore de verdade, coloca todos os coisinhas na árvore e decora a casa inteira. Tipo, é um evento o Natal. No Brasil não é tanto assim, né? É possível sim viajar, gente. Eu fui assim 2 vezes pra Inglaterra, fui pra Alemanha, Hungria, República Tcheca, Itália. Acho que eu me lembro durante esse período foram esses países que eu fui. Foi só. Mas foi só não, foi muito bom, assim. Eu fiquei 11 meses lá e, sabe, assim, muito bom. Deu pra viajar. E eu nem ganhava, tipo, lá muita coisa, mas consegui, assim, dava pra você juntar um dinheirinho. Tem a opção de viajar de ônibus também, que, tipo, sai super em conta. Fiz um vídeo sobre isso também. Gente, tô super indicando o vídeo, vai ter vários cards aqui nesse vídeo, desculpa, mas é isso. Eu tô indicando aqui porque vale a pena assistir. O legal da au pair é que você faz muitos amigos, então você pode viajar junto com suas amigas ou amigos que você faz aqui e fica muito mais barato. Não acho muito barato viajar aqui porque as passagens aéreas são caras, assim. Geralmente você consegue achar promoção, mas assim, em geral, eu acho meio... É bem mais caro que na Europa, com certeza, as passagens de avião. Porém, dá pra viajar, porque, tipo assim, você não gasta dinheiro com aluguel, você não gasta dinheiro com comida, você não gasta dinheiro com nada, assim, nesse sentido. Tipo, o seu host family cobre tudo. Você pode usar o seu salário só pra viajar, se esse for o seu objetivo. Eu viajei pra uns 12, 13 estados diferentes, assim. Juntar dinheiro eu juntei, mas não juntei o tanto que eu queria. Até porque eu voltei antes, né, pro Brasil. Eu voltei antes por causa do Covid e tudo. Então, acabei não juntando muito, mas não me incomodou isso também. Porque eu não fui com o objetivo de juntar dinheiro.
mas era uma coisa que eu estava fazendo porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E foi bom eu ter juntado. Porém, tudo vai depender do seu salário. Se o salário for muito baixo, talvez não dê pra juntar, e, né? Depende das coisas que você pretende fazer e tudo mais. Na minha primeira host family era mais difícil juntar dinheiro, porque eles não pagavam minha conta do telefone e eles não me pagavam benefícios. Por exemplo, na minha segunda host family eles pagavam academia pra mim, pagavam a gasolina do carro. Então eu não gastava com muita coisa, sabe? E tipo, eu mesma que fazia as compras no mercado, então isso era ótimo, porque eu podia comprar tudo que eu quisesse no mercado e não precisava me preocupar, sabe? Tipo, na minha outra host family, muitas vezes eu acabava comprando coisa eu mesma, porque eu tinha que colocar na lista o que eu queria, e aí, tipo, tinha que ficar esperando até eles irem no mercado comprar, blá, blá, blá. Então, acho que depende muito da host family também. Se a sua host family ia te ajudar no meu segundo ano, na segunda família, eu juntei muito mais que na primeira. Recomendo, sim, não porque é perfeito, porque tá longe disso, mas porque eu acho que é uma experiência válida, uma experiência que vai te melhorar em alguns pontos, que vai te deixar muito triste às vezes. E tudo tem os prós e os contras, e vai um pouco de cada experiência em particular. Tem experiências que vão ser melhores que outras, e tem pessoas que saberão lidar de uma forma melhor do que outras diante das circunstâncias, né? Então eu indico sim fazer, acho que vale a pena sim. E assim, apesar de eu ser muito realista, eu conseguia ver o lado positivo das coisas, eu conseguia segurar a barra, porque eu sabia que eu tinha outros objetivos depois. Acho que a gente tem que ter em mente o que a gente quer com o intercâmbio e ver se é coerente, sabe? Assim, porque, igual eu falei, se você for pra juntar dinheiro, por exemplo, na minha opinião, não é o melhor intercâmbio. Então, tem aí coisas a se considerar, né? Antes de pensar, vale a pena? Eu digo que sim, mas diante das coisas que eu estava buscando, valeu a pena. E aí vai depender de cada um. Eu recomendaria, porém, com cuidado. Conversa muito com a host family, combina tudo direitinho. Se prepara pra ter momentos de dificuldade com as crianças, com cultura, com inglês. Porque não é as mil maravilhas o tempo todo. É isso. Tem que ter um espírito de aventureiro também. Tipo, não vai ser como em casa, né? Espero que tenha ajudado. Beijo, Gabi. Beijo pra todo mundo que assistiu o vídeo. Gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu fiz esse vídeo justamente pra quem tá aí na dúvida sobre o que fazer, né? Mais pra frente aí, sobre qual intercâmbio fazer. E eu acho que ele vai ter alguma utilidade pra você. Coloca aí na listinha os prós e os contras, o que você tá buscando no intercâmbio. E eu tenho certeza que você vai conseguir se decidir. Se vocês gostaram do vídeo, então não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim eu sei que vocês estão gostando e crio mais conteúdo pra vocês, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.